Muito bem, pessoal. Aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre as ações do Banco do Brasil e um mega potencial de valorização nas ações do Banco do Brasil, pessoal. O banco poderia subir no longo prazo acima de 2.000%. Isso mesmo que vocês ouviram. Além desse potencial expressivo de valorização, você ainda conseguiria ter excelentes dividendos com uma retomada da rentabilidade. A gente sabe que o Banco do Brasil está sofrendo no curto prazo, com o aumento da inadimplência, está sofrendo com a queda do lucro líquido que é mais de 40% olhando de um tempo para cá, mas tem um fator escondido no Banco do Brasil que o mercado não quer que vocês saibam, que poderia trazer aí uma rentabilidade bem acima da média e pegar aí até mesmo, né, muitos investidores de surpresa. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 10 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar o conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo aqui no canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhe esse vídeo, deixe nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes esse vídeo tiver, mais eu percebo que vocês gostam do conteúdo abordado e eu trago tópicos parecidos aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa. Detalhe que o Banco do Brasil é a maior posição da carteira de ações do canal. Perceba que eu tenho 38% da carteira nas ações do Banco do Brasil. E claro, né, que essa posição ela foi construída aos poucos, não foi de agora, tá? Eu já tenho ações aí do Banco do Brasil desde 2022 e quando eu pego aqui em posições, pessoal, perceba que mesmo com toda essa queda, eu estou com uma rentabilidade positiva de 81% nesses últimos 4 anos investindo em Banco do Brasil. Então sim, tá? O banco tem me proporcionado resultado porque eu paguei muito barato. Tecnicamente, o meu preço médio no banco fica ali em R$ 11, né? Por isso que eu não estou sofrendo prejuízo com o Banco do Brasil. E se ele vier aí abaixo dos 17, 16, aí que o banco poderia ficar bem descontado. Bom, tratando do que está acontecendo aqui com o banco, é muito mais pontual do que algo estrutural, né? As pessoas estão com medo do Banco do Brasil, mas é porque não entende o negócio. Porque, pessoal, isso aqui já aconteceu, não é a primeira vez no Banco do Brasil, tá? Já teve outros períodos que o banco reportou queda de lucros e danificou a rentabilidade. Agora, o banco, você percebe que ele segue crescendo. Cresceu margem financeira, cresceu carteira de crédito, cresceu em tudo, tá? Mas o que está acontecendo com ele é o quê? É a inadimplência, que está comendo grande parte do resultado do Banco do Brasil. Para quem não sabe, os bancos, eles acabam se prejudicando com a alta da inadimplência. Por quê? Primeiro que grande parte, né, da carteira de crédito do Banco do Brasil está ligada ao agronegócio. O agro está sofrendo agora com desvalorização das commodities agrícolas e aumento da inadimplência por parte do produtor agrícola. Ele não está conseguindo pagar as suas prestações, porque tecnicamente há um efeito de contaminação. Como assim? Porque a parte de pessoa física do banco também segue sofrendo. Você pega aqui, ó, a parte de inadimplência para pessoa física está aumentando. Agro aumentou forte, está em alta. A gente vê aqui, né, pessoa física aumentando, somente pessoa jurídica está em queda, tá? Se não fosse isso, era pro resultado estar ainda pior. Só que o que acontece, pessoal, é que a contaminação do agro acaba se sobressaindo em outras carteiras. Por quê? Existem clientes, pessoas físicas do Banco do Brasil, que justamente têm empréstimos no agronegócio. E aí o banco ele contabiliza isso como pessoa física. Então por isso que a inadimplência também está subindo, porque a do agro também está subindo. Então se a gente vê um arrefecimento na inadimplência do agro, muito provável que a parte de pessoa física do banco também volte a arrefecer, né? A uma velocidade mais expressiva, já que tem clientes dentro dessa carteira que atuam no agro. E também outro efeito conjuntural, que tem isso não é só no Banco do Brasil, tá? Em outros bancos também tem acontecido, principalmente o Bradesco e o Santander, é que a taxa de juros ainda está alta. A gente está com o juro real ali em mais ou menos 13 a 14, 15% ao ano. Está oscilando nessa região. Então, quando os juros ficam altos, isso encarece o custo de captação dos bancos. E bancos mais fragilizados, a não ser o Itaú, né, que
está reportando topo de lucratividade, porque não depende de uma carteira de crédito voltada para agro, voltada para pessoa física de baixa renda. Os clientes do Itaú são tudo clientes premiums, né? Pessoas ricas que não precisam provisionar, não tem ali inadimplência. Então, o Banco do Brasil está sofrendo muito parecido com os outros bancos, um pouco mais por conta do agro. Mas, se a gente tiver um arrefecimento, né, dessa taxa Selic, o banco já vai sim voltar a se recuperar, porque a gente percebe que a margem financeira segue crescendo e o banco continua saudável no ano como um todo. O grande problema do banco é, de fato, a inadimplência. Agora sim, a gente vai para preço. Quanto que o Banco do Brasil poderia me proporcionar de retorno, tá? Já vamos tratar desse potencial de alta de 2.000% no banco. Bom, pessoal, o primeiro ponto que eu queria tratar aqui com vocês é o seguinte. Observando o Banco do Brasil numa lupa de longuíssimo prazo, ele gerou muito valor ao acionista, tá? Você pega aqui, ó, em vários períodos o banco subiu 1.500%, 300%, quando ele fica muito barato, 2004 a 2016, e o próximo ciclo de alta poderia ser até superior ao de 2008, já vamos tratar isso já já. Mas o X da questão está aqui. Quando você pega desde o Plano Real, uma ação do Banco do Brasil custava 22 centavos. Se você pega essa cotação de 19 e divide por 22 centavos, mesmo com toda a queda, o Banco do Brasil se apreciou 8.536%. Tecnicamente, no longuíssimo prazo, o Banco do Brasil deu o equivalente a uma rentabilidade, quando você já soma dividendos embutidos, o banco pagou um provento médio de 8% ao ano, então ele te deu aí, 27% ao ano na sua média, isso aqui no longo prazo, perceba que foi um retorno muito bom. Então sim, desde o Plano Real, para quem segurou as ações do Banco do Brasil, conseguiu, né, um retorno muito acima da média. Quando o banco bateu o topo histórico, inclusive, lá nos R$30, esse retorno chegou a ser aqui mais de 30% ao ano na sua média, tá? Agora, pegando hoje, o banco pode estar barato. O primeiro termômetro que mostra que o Banco do Brasil está descontado, como a gente tá vendo aqui, ó, tá vendo essas altas que aconteceram no Banco do Brasil? Isso aqui acontece por um indicador que a gente chama de preço sobre valor patrimonial. O PVP, pessoal, funciona muito para bancos mais cíclicos, né, como o Banco do Brasil, porque o mercado tende a pagar um PVP muito baixo, ele fica cotado abaixo do valor patrimonial. Perceba que em 2004, quando a gente teve toda aquela alta nas ações, onde fez o Banco do Brasil dar mais de 100% ao ano numa lupa de 4 anos, o banco estava cotado por um PVP parecido como agora, o PVP atual de apenas 0,58. É o menor nível, olhando de 2021 para cá, quando a gente teve a pandemia. O banco está em preço de pandemia, tá? Olha só que interessante isso, porque ele tá passando por crise. Aí, ó, em momentos eufóricos, o banco ele naturalmente fica acima de uma vez sobre valor patrimonial. Então você já teria todo esse upside. Só para o banco retomar para a média, a gente nem tá tratando aqui num cenário otimista, as ações do Banco do Brasil já teriam que se valorizar 72%. E no mercado mais eufórico, de 3 vezes o valor patrimonial, a ação do banco teria que subir seus 417% na cotação. Então perceba, né, que o banco sim poderia surpreender numa retomada de ciclo, se aliar. E quais são esses gatilhos, Pablo? Qual o trigger para o Banco do Brasil se valorizar? O primeiro trigger é a melhora do resultado, né? O banco já melhorando o resultado, o mercado vai pagar mais caro. O banco, né, tendo queda na inadimplência, queda na taxa de juros e ingresso do quê? De capital estrangeiro aqui no país, porque a bolsa está comprimida. E aí, se a bolsa subir com efeito de queda de juros, ingresso de capital estrangeiro, resultado do Banco do Brasil melhorando, isso já aumenta a probabilidade do banco, né, a acabar decolando na cotação. Outro fator que pode fazer o banco subir ainda mais é o boom de commodities. Se de fato a gente tiver um novo boom de commodities aqui no Brasil, no agro, né, o agro acabar reagindo, o petróleo, tudo em conjuntura, o Banco do Brasil também pode surfar esse boom, como aconteceu em períodos passados. Porque, para quem não sabe, o Banco do Brasil é cíclico, tá, pessoal? Ele depende do agro. Então, ele é cíclico. Ele é uma empresa, tecnicamente, de commodities. Ele empresta para o agronegócio. Então, ele está suscetível também à volatilidade desse setor. Agora, a gente já sabe, então, que o potencial de alta expressivo e o PL projetivo do banco pode ficar muito baixo se você está trabalhando num cenário de recuperação. Hoje o banco vale 111 bi na bolsa. Se você coloca aqui 30 bi de lucro voltando, se ele voltar apenas para 30 bi de lucro, tá? A gente está trabalhando um PL de 3,7 vezes. Se ele voltar com aquele lucro imenso do passado em 4 anos, olha o PL dele, 3 vezes. Então olha só que legal. O mercado poderia reprecificar muito rapidamente a ação. E qual que seria o retorno embutido na ação do Banco do Brasil? Vamos colocar isso aqui por aproximação, tá? O banco é cotado na média por 8 vezes lucro no mercado eufórico. Dividido por 3, né? Você tem aí um potencial de alta em 4 anos de 166%. Se você colocar na calculadora de juros compostos, 163% de rentabilidade, vamos colocar aqui, né, 160% para arredondar, num período de 4 anos. Então o banco poderia subir 26% ao ano na média com a retomada de ciclo, né?
E aí se você coloca isso aqui com uma taxa de crescimento média de 9, que o banco cresce isso no longo prazo, mais um dividendo de 8 reinvestido no longo prazo, o banco neste preço poderia gerar mais de 43% ao ano na sua média, entre dividendos, crescimento e reprecificação da ação. Então olha o potencial de você comprar um banco barato. Totalmente diferente se ele já estivesse próximo do valor patrimonial. Aí ele poderia subir aí, sei lá, uns 40% em 4 anos, bem menos, né? E aí se ele fica caro, olha o retorno que medíocre, 8% ao ano. Aí em vez de você ter 40, você vai ter, sabe quanto? Um dividendo menor, porque a ação vai ficar mais cara, e um crescimento igual, né? De 9% ao ano. Seu retorno vai ser de 20% ao ano. Vai ser bem menor num cenário de médio prazo. Então no médio prazo a gente quer ter esses booms de rentabilidade, porque acaba ajudando bastante o crescimento da carteira, né? Por isso que é interessante você comprar barato. Por isso que eu acho que hoje o banco está bem descontado quando você trabalha nesse cenário de recuperação do lucro. E quer ver até pelo próprio ali, múltiplo do Graham, né? Você olha aqui, ó, o múltiplo do Graham no Banco do Brasil, o banco já teria cotado por um PL, tecnicamente por 13, e aí R$55 de preço justo. Dividido por este preço atual de 19, você teria um potencial de alta de quase 200% na cotação, tá? Tá bom, Pablo, mas você mentiu pra gente. Você falou aí, né, do retorno de 2.000%. Pessoal, é verdade. Se você colocar isso aqui, ó, na calculadora, né, de juros compostos, repara bem isso aqui. Você coloca aqui aproximadamente um patamar. Vamos supor que você tem aí, né, o Banco do Brasil lucrando uns 20 bi por ano, tá? Ficando aqui na mediana, nem tão alto e nem tão na baixa, porque o banco lucra isso aí na mediana dele. Se ele crescer 9% ao ano para os próximos 10 anos, vamos colocar aqui, daqui um pouco o banco vai estar valendo aí 47,3 bilhão de lucro, tá? Olha o tanto de lucro que o Banco do Brasil pode ter daqui a 10 anos. Daqui a 10 anos, hein? Eu tô sendo até pessimista aqui no cálculo. Bom, se eu colocar 47 bi e multiplicar por 12, geralmente quando o banco fica bem caro, ele é cotado por um múltiplo de 12 vezes de PL, você teria um valor de mercado de quase 600 bilhões. Sobre esse valor de mercado atual, você teria um potencial de alta daqui a 10 anos de 408% na cotação. Aí se você colocar retorno embutido na ação entre valorização, dividendos e crescimento, a ação poderia dar mais de 2.000% de rentabilidade no total daqui a 10 anos, o que daria uma taxa, se você coloca trabalhando, né, nesse cenário de crescimento para Banco do Brasil no longo prazo, você pode supor, tecnicamente aí, em 10 anos, não em 4, né? Em 10 anos você pode supor 35,59% ao ano na sua média. É possível? É possível. Basta o banco melhorar o resultado, a taxa de juros voltar a cair, que isso aqui muito provavelmente pode acontecer sim, tá? E o agro também, né, pessoal? Se o agro acabar reagindo, o Banco do Brasil tende a reagir na mesma proporção. E é por isso que eu tenho o Banco do Brasil na carteira como maior posição, porque eu enxergo essa sinergia, tanto de valorização, de ganho de capital por longo prazo, como bons proventos, porque se o banco retomar com um lucro maior, e ele está cotado por, 4 vezes de PL, se ele retomar um payout melhor, você poderia ter um yield de 11% nessas cotações. Então o Banco do Brasil, para quem está trabalhando mais para o médio prazo, médio a longo prazo, 3 anos ou mais, pode colher sim bons frutos, tá? E aí basta, né, esse gatilho de queda na inadimplência, recuperação, e o banco volta aí a trazer resultados melhores olhando lá para o futuro. Bom, pessoal, para vocês que ficaram comigo até o final desse vídeo, eu estou com uma belíssima oportunidade aqui para vocês. Estou falando aí da planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, essa planilha aqui, ela é supimpa, além dela ser totalmente vitalícia, ela é totalmente automatizada e você conta os melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores, tá? Desde Décio Bazin, Ben Graham, Peter Lynch, você tem aqui o ranking das ações mais baratas pela Magic Formula, fora também que você tem acesso a preço teto projetivo. Tá bom, Pablo, onde que estará o link desta belezura? Estará na descrição deste vídeo, primeiro comentário fixado, e também na bio do canal. Basta você clicar em mais, você será direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil, tá bom, pessoal? Por este vídeo é isso, não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhe esse vídeo, deixe nos comentários sugestões e macetem dando like porque ajuda muito no engajamento. Já comentem se vocês têm ações do Banco do Brasil, em particular tem o Banco do Brasil na carteira e hoje ele representa, né, a minha maior posição. Pretendo continuar firme no banco, olhando para longo prazo, acredito na recuperação e acho que será sim uma das empresas que vai me aposentar olhando lá para o futuro, com paciência e disciplina. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui, fique com Deus até o próximo vídeo e fui!